A paz do Senhor varão, a paz do Senhor varoa. Pastor Fábio, uma vez mais aqui no nosso canal Ministério Fábio Santos, para mais uma aula da nossa Lições Bíblicas, segundo trimestre 2024, onde temos por título a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Chegamos hoje à lição de número 5, que tem como título Os Inimigos do Cristão. Repara que os inimigos aqui estão no plural, então são vários. Vamos aprender um pouco sobre esse tema. Aula essa que será ministrada no domingo, dia 5 de maio. Eu estou gravando hoje no sábado, 4 de maio, 8 horas da manhã. E você, durante a semana, está assistindo. Quero agradecer a você que assiste aos cortes, que você que assiste os pedaços, os shorts, né, que a gente põe no YouTube, os cortes que a gente põe no TikTok. Você pode seguir a gente lá à vontade, não tem problema nenhum. Sempre vai ter um link em algum lugar para você chegar até lá. E quero pedir gentilmente para que você se inscreva no nosso canal. Quero agradecer alguns que já começaram a se inscrever. Ainda estamos batalhando para chegar ao número de 50 inscritos. Preciso muito de você. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Precisamos chegar ao número de 50 inscritos. Por quê? O nosso projeto para o próximo trimestre é, além de ministrar a aula de adultos e colocar à disposição sua no YouTube, nós também queremos tirar um dia da semana para estarmos ministrando a lição na revista de jovens, que é bem interessante, é muito assunto bom, serve para o adulto, para o jovem, enfim, muito bom. E também a gente tem um desejo de pelo menos uma vez na semana, não sei, provavelmente à noite ou de manhã, de fazer lives, até a gente conseguir organizar tempo para que essa aula ela seja ao vivo pelo YouTube, através do celular, que eu gravo com o celular. E pelo celular, pelo computador, a gente pode transmitir ao vivo, mas eu não tenho aqui toda a estrutura, custa um dinheiro, a gente está fazendo simples para pelo menos funcionar. Então, pelo celular, a gente só consegue, o algoritmo do YouTube só libera para a gente fazer ao vivo pelo celular a partir de 50 inscritos. Estamos com 36, falta um pouquinho. Eu conto com você, são 14. Nós temos aí dezenas de pessoas que nos assistem, mas que ainda não são inscritos. Dá essa moral para nós, para a gente chegar pelo menos ao número de 50 e assim podermos ter esse momento ao vivo, que vai ser muita bênção. Então, se inscreva no nosso canal, assine a notificação dos sininhos para que você seja avisado pelo YouTube toda vez que a gente subir o vídeo aqui. Deixe o seu like, que é importante. Quando você deixa o like, o algoritmo, que é o robozinho do YouTube, entende que você gostou do vídeo, que o vídeo foi relevante, então ele mesmo recomenda, mostra esse vídeo para outras pessoas estarem também sendo abençoadas, assim como você aí e eu aqui. Tá certo assim? Vamos para a aula? Então vamos lá. A lição de hoje é a lição de número 5, cujo título, como eu já disse antes, os inimigos do cristão. E o texto áureo diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu não sei se você está ouvindo um cachorro latindo, mas é dos vizinhos lá embaixo. E deve ter alguém mexendo com ele na escada ali, mas não se preocupa não. É só um cachorro latindo. Vamos lá. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26. Nesse texto áureo, eu sempre gosto de comentar esses pedaços aqui iniciais. Ele é bem forte, né? Ele é bem interessante, porque aqui já tem uma lição e um alerta para nós cristãos, que diz que se vivemos no Espírito, precisamos andar também no Espírito. Porque quando Jesus teve uma conversa em João capítulo 3 com Nicodemos, eu sempre cito essa conversa, principalmente essa revista, com esse tema desse trimestre, a carreira que nos está proposta, fala muito do novo nascimento, de uma nova vida. E essa nova vida a gente deixa de viver aquilo que é carnal, a gente deixa de viver
aquilo que é muito mais sentimental para começarmos uma vida espiritual. E a gente aprende o que é ter uma vida espiritual no dia a dia, na prática, no cotidiano. E a gente vai vivendo no Espírito. Não é do Espírito. É ter uma vida espiritual. Não é também espiritualizar tudo, dizer que tudo é anjo, é demônio. Não. Mas ter uma vida no Espírito é uma vida que você não leva para o lado carnal ofensas, você não leva para o lado carnal afrontas. Você entende que se você é um ser espiritual, a sua conduta, a sua forma de reação, por mais indignado que você fique, precisa e deve ser outra. E uma das características de quem quer viver ou estar vivendo no Espírito, para que ande também no Espírito, como está aqui, é que ele não seja cobiçoso. O que é ser cobiçoso? Cobiçar é quando você vê algo de alguém que quer para você. Não necessariamente de tomar daquela pessoa, mas se ela tem, eu também quero ter. Se ela faz, eu também quero fazer, simplesmente porque eu quero fazer. Não é simplesmente por eu admirar o trabalho de alguém, por eu ter essa pessoa, aquela pessoa como uma inspiração para eu fazer algo. Não, mas simplesmente aquilo me gerou uma inveja. E ela está sendo bem sucedida, ou ela está sendo bem recomendada, ou ela está sendo elogiada, como talvez eu também esteja, porém quem está elogiando é aquela pessoa que, ao elogiar ela, traz consigo um sorriso que quando me elogia não é o mesmo sorriso, então isso gera inveja. Aqui vem vários textos aqui para a gente poder explanar, mas não é ainda o momento. Vamos nos ater a esse. Então diz aqui, não sejamos cobiçosos de vanglória. Aqui está dizendo que a cobiça é da vanglória. Não seja procurador de receber os aplausos por algo feito e principalmente por coisas liberadas na minha e na sua vida por Deus. Se Deus nos dá a vitória, nos dá o alcance, nos dá a projeção, Deus é quem cuida de tudo, e a Ele seja a glória, a honra e o louvor. Então, quando há vanglória, quando eu quero uma vanglória, eu cobiço algo a fazer para que eu seja glorificado, é uma glória, como diz a palavra aqui, que ela é vã, ela é inútil. Ela não traz acréscimo, não traz edificação. Ela só me traz dificuldade e preocupação, porque a vida começa você a atrair abelhas, se é que você me entende. E diz aqui, irritando-nos uns aos outros, porque quem é cobiçoso e é cheio de vanglória, ele irrita uma outra pessoa jogando piada. Quando tem a sua oportunidade na igreja, ou vai orar, ele cita versículos para implicar com alguém. É um verdadeiro implicante. Quando eu era criança tinha muito essa palavra, hoje eu não sei nem muito se as crianças falam isso, mas irritando uns aos outros é o implicante. Fulano está sempre implicando com fulano, é porque ele é cobiçoso. Invejando-nos uns aos outros. E aqui vamos falar, lógico, da inveja. Que a inveja é uma coisa, misericórdia, atribuladamente macabra. Quantas são as histórias, não só na Bíblia, né? Não só na Bíblia, mas em vários lugares, em várias esferas, em vários segmentos, onde a inveja permeia, onde a inveja ela é implantada, e uma vez ali é difícil tirar um olhar invejoso de alguma coisa, e infelizmente sempre tem resultados negativos quando alguém mantém essa questão da inveja. A verdade prática diz assim: na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. É uma verdade prática, uma verdade que precisamos colocar em prática, entender que todos os dias precisamos entender e glorificar a Deus por isso. Porque veja só, na caminhada, na jornada, lembra lá do primeiro estudo que eu falei que somos peregrinos com uma missão.
recebemos aqui uma missão, aqui, e temos que, nessa jornada, nessa caminhada, uma missão, algo a fazer, a cumprir, para chegar aqui. Nesse caminho, nesta jornada, diz aqui, de fé, porque caminhamos ao receber Cristo pela fé, é pelo fato de acreditar nas promessas que a gente vai fazendo as coisas, e por isso precisamos estar no Espírito, porque sem fé é impossível agradar a Deus e entender o que Ele tem e quer para cada um de nós. Diz que nesta jornada da fé há inimigos. Se você assistiu o filme Peregrino, nossa, é muito interessante. Se você não viu, assista. Principalmente o primeiro, não o moderno, mas o mais antigo. Muito legal, fala sobre isso. Há inimigos que tentam nos atrapalhar, nos tirar do foco. Quem são esses inimigos? Aqui a Verdade Prática cita 3. Quem são os inimigos do cristão? Veja, não estou falando católico, não estou falando evangélico, não estou falando CBB, Congregação Cristã do Brasil, não estou falando Igreja Universal, Assembleia de Deus, Presbiteriana, não estou falando Testemunho de Jeová, Adventista, não. Estou falando cristão, você que tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, desviado, desigrejado, não importa. Cristão, você sabe o que significa. Imitadores de Cristo, exatamente. Para os cristãos, na sua caminhada de fé, na sua jornada, os inimigos que sempre tentam nos atrapalhar são o diabo, a carne e o mundo. As ciladas do diabo a gente hoje consegue perceber. E a gente atribui muito ao diabo aquilo que é cilada da própria carne, que é a cobiça, a inveja. Entende? É obra da carne. Não tem a ver com o diabo. É algo que está em mim, que eu preciso entender e me desvencilhar disso. E o mundo? O mundanismo hoje há muito tempo, né? Na igreja, Paulo já combatia isso, porque o mundo tentava entrar na igreja e ensinar coisas do mundo para os cristãos, para que eles não praticassem exatamente os ensinos de Paulo. E Paulo sempre nas suas cartas para a igreja, ele falava: acautelai-vos, cuidado aí com esses falsos ensinadores, tem uma turma ensinando que não é para ser ensinado, vigia. Então temos como inimigo o diabo, a carne e o mundo, mas aqui o final da Verdade Prática diz: mas em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. Vou repetir: em Cristo somos mais que vencedores. A leitura bíblica em classe, Romanos, capítulo 6, do 11 ao 14, e 1 de João, capítulo 2, do 15 ao 17. Vamos então, Romanos, capítulo de número 6, do 11 ao 14, diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre eu e você, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui é um assunto sobre lei e graça, pecado e, nossa, é maravilhoso, mas não é esse o assunto. Vamos nos ater aqui. É muito delicioso quando a gente começa a embrenhar pela palavra de Deus, que abre muita coisa para a gente discutir aqui. Mas vamos lá. 1 de João, capítulo 2, versículo 15, 16, 17, diz assim na nossa leitura bíblica em classe: não ameis o mundo, está falando agora de um outro inimigo, né? Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Aí está falando agora de você buscar a vanglória e cobiçar, que é a concupiscência. O que é concupiscência? É aquilo que quando os teus olhos miram, você acende um desejo de obter, de ser ou de fazer. Então você acaba enveredando por algo que é cobiçoso, invejoso, e isso é mal aos olhos do Senhor. Versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Maravilha! Que lindo esse versículo 17. E o mundo passa. Esse mundo vai passar, irmão. Tudo que está no mundo aí que atrapalha a nossa vida, que nos traz sofrimento, dor, já estudamos sobre isso já também aqui, vai passar, irmão. Como diz aquela canção, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas fica tranquilo, vai passar. O tudo que está no mundo passa, já está acabando esse mundo tenebroso, feioso. Por isso está piorando a cada dia. A concupiscência, que são os gatilhos, que são as armadilhas de tudo aquilo que a gente põe os olhos e nos atrai para um pecado, nos atrai para algo pecaminoso que desagrada a Deus. Tudo isso vai passar, por isso precisamos permanecer fazendo a vontade de Deus para sempre. Interessante isso. Vamos lá. Introdução. Diz assim a introdução. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela, encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. E a palavra-chave para nós tratarmos hoje aqui é a palavra inimigos, no plural, porque aqui foi listado 3. E esses 3 são bem violentos, né? Nossa, o que derruba de gente, e já me derrubaram várias vezes, tá? Eu admito, porque não adianta você dizer que esses inimigos não têm força contra a sua vida. Porque eles têm, e cabe a nós continuarmos fazendo a vontade de Deus para nos permanecermos firmes. Lembra que eu fiz até um corte, fiz um short sobre isso no YouTube e viralizou legal. Eu coloquei uma fala do meu primeiro pastor, José Paulo, que me fez uma pergunta uma vez: Fabinho, você quer viver uma vida sem cometer pecados? Falei, sim. O que eu tenho que fazer? Fique 24 horas fazendo a vontade de Deus, porque aí você não vai ter tempo de pecar. Por mais que a sua carne deseja, que a concupiscência te atraia, mas você não vai parar de fazer o que você está fazendo para Deus, de agradar a Deus, para poder cometer pecado. É mais ou menos esse caminho aqui. Vamos lá então. Número 1. O primeiro inimigo do cristão. Primeiro inimigo do cristão. Quem é? Ele mesmo. O diabo. O diabo, número 1 aqui, é real. O diabo é real. Antes de eu ler aqui, quando eu me converti há 27 anos atrás, o que se falava muito é que tinha algumas religiões, algumas seitas, algumas vertentes do evangelho, de pensamentos, algumas pessoas que tinham como ideia de que o diabo não existe. Sempre se falava isso, tem gente que fala que o diabo não existe, essa é a maior mentira que o diabo planta hoje no nosso meio para dizer que ele não existe. Só que hoje, o que ele planta não é mais que ele não existe. Todo mundo sabe que ele é real e que ele existe. Agora, o que ele planta é que, tipo assim, eu não tô ali. Aquilo ali é mal, mas eu não tenho nada a ver com aquilo ali. Ele se esconde atrás de coisas que
Você percebe que é ele, mas ao mesmo tempo ele fala, não foi eu não. Aí você acaba fazendo como Adão fez quando Deus perguntou sobre o que ele tinha feito. Foi a mulher. Ele não assume, ele aponta. Vamos lá então. O diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. A existência do diabo como uma pessoa, como um ser, é descrita, é falada desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. Esses livros têm passagens que citam o diabo. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus menciona o próprio Jesus. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás, que está escrito, procura lá depois para você ler, anota aí. Mateus 13:39, Lucas 11:18 fala de Jesus dizendo da real existência do diabo. A descrição de Satanás, agora vamos descrevê-lo. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Ezequiel 28, versículo 12 e 14 fala sobre isso. Em Judas, versículo 9, fala também sobre isso. Por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado por um arcanjo. Está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás. Isso está escrito em Judas, né? A respeito do corpo de Moisés. Mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Ou seja, o anjo não se meteu nessa briga. Só lutou ali pelo corpo de Moisés. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém, suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Isso está escrito em 2 Coríntios, Paulo fala sobre isso. Capítulo 4, versículo 4 e Efésios 2:2. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade. Ele tem uma personalidade. Ele se disfarça. Ou seja, ele tem inteligência. 2 Coríntios 11:3 fala sobre isso. Ele tem raiva. Em Apocalipse 12:17 fala sobre isso. Varão. Satanás tem raiva. Ele tem inteligência. Ele tem desejos. Lucas 22:31. E tem vontade própria. Isaías 14:13 e 14. E 2 Timóteo 2:26 também fala da sua vontade própria. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e, por isso, usou pronomes pessoais para se referir a ele, que está em Mateus 4, do 1 ao 12. E Jó também fala sobre isso, capítulo 1, do 6 ao 12, e o capítulo 2, do 1 ao 4, fala dos pronomes usados ali por ele, que ele de fato é alguém, é uma pessoa criada ali pelo nosso Deus poderoso. Muito interessante esse tópico 2 aqui, vale você ter a revista ou perguntar e conversar com o seu professor aí na sala de aula, que é muito interessante. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode mandar para mim aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo, tá? E se você puder mandar com o seu número de WhatsApp para a gente conversar, ou se você quiser o meu número de WhatsApp, manda um recado aqui nos comentários que a gente faz contato e a gente bate um papo, tá bom? Vamos lá. 3. A identidade do inimigo. Podemos conhecer que o inimigo, por meio de nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo: serpente,
refere-se à sua sagacidade e astúcia em Gênesis 3 e Apocalipse 12. Satanás, mencionado 52 vezes, adversário ou opositor que está em Zacarias 3:1 e Mateus 4:10, Apocalipse 22 também fala sobre isso. Diabo aparece, a palavra diabo aparece 35 vezes. Acusador, em Mateus 4:1 fala sobre isso, em Efésios 4:27 também fala da palavra acusador. Maligno, revela o seu caráter. Dragão vermelho fala sobre ele também. Revela a sua ferocidade quando se trata que ele é o dragão vermelho. São as personalidades dele. Em Apocalipse fala sobre o dragão vermelho, capítulo 12. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Em Atos 5:3 fala sobre isso. E 1 Coríntios 7:5, que ele engana, ele vem na intenção de enganar, de profanar, de fazer mal. Apocalipse 12:9 fala sobre isso. Belzebu, chefe dos demônios, em Lucas 11:15 também fala sobre isso. Chama ele de Belial. Belial significa uma pessoa má, sem valor, uma pessoa ruim, sabe? É Belial. Filhos de Belial são pessoas más, sem valor, sabe que não... Misericórdia. Juízes fala sobre isso 19:22 e 1 Samuel 30:22 também, no Novo Testamento, e 2 Coríntios 6:15 fala essa parte. Esses nomes revelam uma natureza cruel e perversa e destruidora do nosso inimigo, que aqui a gente está falando do primeiro inimigo do cristão, que é o diabo. Ainda tem mais dois. Então são características bastante interessantes que vale a pena a gente prestar atenção. E a primeira sinopse aqui desse estudo é: o primeiro inimigo do cristão, o diabo, é descrito na Bíblia como um ser real. Então, irmãos, o diabo, ele é real, ele não é brincadeira, ele atua, ele manipula, ele entra nas casas, ele entra nos corações, ele entra com mentira, ele entra com ilusões, ele entra na igreja, sabe? Ele manifesta o seu poder na igreja, ele se disfarça como anjo de luz, ele faz milagre na igreja, na vida das pessoas. Tem gente buscando coisas que a gente sabe que não está na Bíblia, e aí a pergunta é: como é que pode se fulano alcançou uma vitória? Eu já falei aqui nos estudos passados, espírito de engano, é ele quem domina isso. As pessoas se enganam por fazer tal coisa, recebem uma isso ou recebem uma aquilo, e as coisas vão indo dessa maneira. E as pessoas, por exemplo, alguém fala mal de alguém para outra e você passa a ter raiva daquela pessoa porque alguém falou mal dela, mas você não ouviu a outra parte. E esse engano fica no meio, porque é uma mentira que talvez está sendo falada, ou ainda que seja verdade, mas para você também ter um sentimento negativo por alguém que não fez mal a você, talvez fez mal a pessoa que te contou a história. E por que é que você comprou uma briga se o problema não é com você? Você se compadeceu daquela outra pessoa, mas também você não ouviu dessa pessoa que está sendo acusada o que essa pessoa que está te contando fez. Então, isso é coisa do mal, sabe? Isso é radiloso, isso é coisa de filhos de Belial, como diz aqui. Vamos então. O segundo inimigo do cristão, a carne. Aqui o bicho pega, viu? Mas bem bastante aqui. Número 1. Conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia: o tecido muscular, do corpo humano e dos animais. O corpo humano inteiro, naturalmente, Êxodo fala sobre isso. O ser humano, segundo a sua fragilidade e mortalidade. Salmo 78:39 também traz esse assunto. A natureza humana pecaminosa. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância em 1 João 2,16. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Ou seja, quando João refere-se à carne, ele está falando da concupiscência no sentido do nosso corpo ter desejos e esses desejos serem atendidos pela prática. As definições anteriores que tem na Bíblia, observa,
que fala, por exemplo, em Gênesis, em Êxodo, fala do corpo como tecido, pele, né? O corpo que morre, carnal, normal. Mas quando João se refere, ele já fala da concupiscência, que fala do sentido desejoso, do sentido alimentar o meu ser carnal, que pede coisas, ou melhor, que a alma pede e a carne precisa ou não obedecer o que a alma quer. Então é o corpo quem recebe essas coisas, que é que satisfação com todas as suas dimensões. Aí fala das satisfações que o nosso corpo físico, o carnal, pede. Glutonaria, que é comer desesperadamente, enquanto tem, come. Enquanto existe, quer comer. Às vezes não está com nenhuma vontade, mas sabe que tem, come. Fez um bolo, ele passa a semana inteira sem vontade de comer bolo. Faz o bolo, ele come um pedaço. Todo mundo na casa come um pedaço, mas ele sabe que o bolo está guardado. Ele levanta de madrugada porque sabe que tem bolo, vai comer o bolo, sem se importar se alguém vai comer ou se alguém deixou de comer, ou se ele vai deixar para alguém. A glutonaria, tem uma coisa que fala aí que me incomoda muito. Não, crente não bebe, crente não usa droga, mas come muito. Esse come muito é perigoso, que tem crente que pegou essa verdade aí, essa prática, e vai nas festas, irmão, e é uma falta de educação, misericórdia, só Jesus. Mano. Cara que sai comendo tudo e não precisa daquilo, sabe? Festa, principalmente dos nossos dias, dependendo ainda mais do tipo da festa, não é para encher barriga, é para você saborear aquilo que é dali e festejar com quem está oferecendo. Não é para você simplesmente comer, encher a barriga para chegar em casa e não precisar nem jantar. Isso é glutonaria. Então é concupiscência da carne. Sensualidade é concupiscência da carne. O que é a sensualidade? Eu já estou pontuando aqui, irmão, já para você já entender, para a gente ir avançando, não ficar muito tempo lendo tudo e reexplicando aqui. Já está pedindo para poder explicar aqui, a gente não passar batido, tá? Sensualidade, você sabe o que é sensualidade. Então, como a gente está falando que a carne é inimigo do cristão, como que a sensualidade atrapalha o cristão? A sensualidade atrapalha ou incomoda ou movimenta ou mexe com o cristão. Não é só os vídeos que a gente vê na internet de irmãs com roupa bem decotadas, mostrando os seios, a cintura fina, sabe, o quadril desenhado. Não é só isso. Eu estava assistindo nesse final de semana aquele evento que tem lá de Camboriú, de Gideões Missionários, e eu sou muito atento a alguns detalhes. Me veio aqui agora essa lembrança. Aí foi cantar uma dupla, um irmão e uma irmã. E aí o camarada foi cantar e tal, eu estava lá observando. De repente o cara me pega o microfone com um estilo bem artista, né, de segurar o microfone, com uma camisa com a gola aberta, com a tatuagem no pescoço, sabe? A camisa meio aberta aqui assim, aparecendo um pouco os pelos do peito. Aquela coisa bem sensual. Que tem mulher que se incomoda com isso também, que a gente às vezes fala que são só as mulheres que são sensuais para nós homens, mas tem homens que também se sensualizam para chamar a atenção de mulheres. E o camarada, quando começou a cantar, antes ele falou uma frase lá sobre um pastor que estava no púlpito, que desde criança eu assisto o senhor. Então eu notei que se desde criança ele assiste aquele pregador que o pai dele levava, e hoje ele está se cantando com aquela tatuagem no pescoço, é sinal ou dá a entender que ele teve um período que ele se afastou do evangelho e voltou, ok? Nada contra isso, porém voltou artista. Quando ele cantou, irmão, eu vi ali o Zezé de Camargo, a voz igual, o jeito igual, forçando a voz de um artista secular, ou seja, um personagem, sabe? E sensualizando, fazendo trejeitos, quase que um Elvis Presley. E isso são sensualidades. Por exemplo, tem uns camaradas que botam umas camisas bem apertadas, uma calça bem apertada. Por isso que eu falo, não são só as mulheres, sabe? E tem meninas jovens, que a roupa não é um comportamento cristão. Ela vai, eu conheço algumas aí que eu observo e falo aqui, que você vê na igreja, ela não tem nenhuma sensualidade. Louvado seja Deus. Mas quando eu estou trabalhando na rua, que eu passo de moto no trabalho e vejo ela saindo da escola, irmãos,
Só o sangue de Jesus. Você olha ela e olha as amigas, que a gente sabe que não são cristãs. A diferença de sensualidade daquela menina da igreja para as outras meninas que nem da igreja é. É uma coisa absurda, absurda. Mas vamos seguir aqui. Bebedeira. Veja, não fala beber, fala bebedeira. É a concupiscência da carne. Ninguém se contenta em beber um gole, um cálice, um copo, uma taça. É bebedeira. São várias caixas, são vários litros. É beber até cair. É como dizia quando eu estava no mundo. É beber para encher barriga. Relações sexuais ilícitas, que é o que atrai a concupiscência. As pessoas são atraídas por relações sexuais ilícitas. E aqui cabe um parênteses. Quando se fala em relação sexual ilícita, as pessoas levam isso a quem vive maritalmente, a quem não é casado no papel, que isso aí é uma outra discussão, não vou entrar nesse tema. Mas aqui não está falando desse pessoal, porque esse pessoal, querendo ou não, mora junto, vive junto e se respeitam como marido e mulher. Aqui está falando relações sexuais ilícitas de pessoas que buscam uma vida praticando sexo ilícito. Homem com homem, mulher com mulher, mas a torta é a direita, como se fosse uma caixa de bombom. Eu abro, tem vários ali para escolher o que eu gosto mais, e eu como os melhores, e os piores eu vou deixando para o final. Já que não tem nada, eu vou comer esse aqui mesmo, depois eu pego o outro, e aquilo vai acontecendo. Espera chegar um determinado dia da semana, tipo quinta, sexta, sábado e domingo, para praticar. Quando chega carnaval, são 4 dias querendo aquilo ali, e enfim. Tudo isso é concupiscência da carne. E aqui não está falando de quem está no mundo. Está falando que são inimigos do cristão. O cristão deve fugir disso, porque isso está em nós. Se demora, a gente anda sensualizando a igreja, a gente come, quer beber pra caramba, sabe? Quer ter relação sexual de uma maneira totalmente errada no âmbito geral. A expressão revelada que não há critério ou norma moral num contexto em que busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado, ou seja, o egoísta, o egoísmo. A pessoa que tem como seu ego, como a sua projeção, a sua vida, a sua alma elevada ao máximo, quando ela tem o seu egoísmo, que é uma doença, na minha opinião. Por isso a palavra tem ismo, quando tem ismo é doença. Aprenda isso. É elevado ao máximo. Uma pessoa egoísta, que só pensa nela, que só quer saber o resultado para ela, ela come melhor do que os outros, ou mais do que os outros, sem se importar se o outro comeu, ela quer beber mais do que todo mundo, ela quer fazer sexo de uma maneira errada mais do que todo mundo para poder provar ou mostrar alguma coisa para alguém, ela se eleva em todas as dimensões e acha normal, e ninguém pode falar nada sobre isso. Misericórdia. Vamos lá. A carne no Novo Testamento. Lemos, né? Sim. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, é isso, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. A parte de Deus degradada, sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que a natureza dominada pela carne pode produzir. Em Gálatas 5, foi o que nós acabamos de ler acima. 19 ao 21 fala sobre a obra da carne. Em Colossenses também 3, a partir do versículo 5, fala sobre isso. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus, ou seja, quando a pessoa está fazendo aquilo que é desejo da carne, é concupiscência da carne, ela passa a botar o seu ego em primeiro lugar e começa a fazer o que ela acha que tem que fazer, que ninguém pode falar, e ela toma conta dos teus desejos e obedece os teus desejos, praticando tudo quanto é tipo de torpeza. E isso não é da vontade de Deus que você faça
olha o que está escrito aqui. Isso, pois ela tem a tendência a caminhar de modo independente do que Deus tem para ela. Livre-arbítrio é opção, é situação que eu possa escolher. Me é colocado situações para que eu faça uma escolha. Isso é um livre-arbítrio. Agora, andar de maneira contrária ou de uma maneira independente, onde Deus não tem o controle nem a direção, tá falando de cristão aqui, tá? O estudo, não tá falando para quem tá no mundo não, tá, irmãos? Tá provando que nós estamos longe e desagradando a Deus. E aí a gente repete aquilo que Satanás fez lá no céu, de querer fazer da própria maneira, e virou o chefe dos anjos caídos, como nós já lemos acima. Então, precisamos viver de modo aonde o desejo carnal, a concupiscência, não nos faça andarmos de uma maneira aonde Deus não apita, aonde Deus não dá direção. Porque quando o bicho pega, a chapa esquenta, nós vamos para Deus e falamos com Deus: Senhor, faça alguma coisa, me ajuda. Agora, quando Deus direciona da gente acordar de manhã e ter uma vida pautada no que Ele direciona, é outra. Porque naturalmente na nossa caminhada do dia a dia, a concupiscência está ali, irmão. A carne é essa, as coisas do mundo estão aí. Você passar na rua e ver uma moça sensual, mundana, é natural. Agora, eu como cristão não devo me ater a isso e fazer com que isso faça com que me afaste de Deus, e por conta disso eu começo a praticar aquilo que eu tenho que praticar e pronto, só para poder praticar aquilo lá, e Deus que se vire depois para cuidar, para juntar os cacos. E não é assim que funciona. Talvez você que está me assistindo aí, a sua vida está em cacos, porque você deixou ou percebeu ou permitiu que a vida na concupiscência, daquilo que você tomou uma decisão e se espatifou, agora Deus tem que juntar o caco, e você foi avisado, você foi avisada que não era para fazer, não era para ser, não era para falar, não era para comprar, não era para resolver, não era daquela maneira, e você quis fazer do seu jeito porque você falou que é assim que tem que ser e ninguém vai mudar a minha cabeça, e hoje você paga um preço alto. Tem coisas na minha vida, irmãos, que até hoje, por ter sido avarento ou por ter sido carnal, por ter sido infantil, eu pago o preço até hoje. E dói, tá? Não vai embora. É um espinho na carne que está sempre ali para me lembrar. Sempre quando parece que eu estou benzão, acontece aquilo ali, eu falo: caramba, eu sou isso aqui. Não adianta me empolgar com isso aqui muito não. Louco, né? Vamos pro 3. A perspectiva doutrinária da palavra carne. A hora está passando rápido. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda. Vamos de novo. Perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir a corpo humano, mas também a natureza pecaminosa. Romanos 8,6 fala sobre isso. Nesse sentido, uma mesma palavra pode trazer sentidos diferentes. Não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne, como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido como, por exemplo, a idolatria e a obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Entende? A perspectiva, a ideia de doutrina, de ensinamento, quando se a palavra usada a carne, ela, depois da queda de Adão, ela começa a ter uma ideia de concupiscência, deixa de ser apenas tecido de pele. Porque quando Adão peca, lhe são abertos os olhos, então ele começa a saber e entender o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Então os olhos dele passam a enxergar as coisas e ele tem um discernimento de certo, de errado, de bom ou de ruim. Então, com isso, passa para nós, é a nossa tendência. Viemos de lá. Sinopse 2.
O segundo inimigo do cristão, a carne, pode se referir ao corpo, mas também à natureza humana caída. Vamos para o 3? Estamos chegando perto do final já. O terceiro inimigo do cristão, o mundo, há perspectivas bíblicas da palavra mundo, uma ideia do que representa. Há cinco conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, terra, o conjunto das nações conhecidas, Primeiros Reis fala sobre isso, a raça humana, o universo, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades. O planeta Terra em que habitamos, está lá em Salmos 19, e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem em 1 João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é a de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas as ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ou seja, então, quem tem a concupiscência dos olhos, onde o olho bate, ele quer. A da carne, onde não consegue controlar desejos. E a soberba da vida, que faz você ser altivo, se achar melhor do que todo mundo e mais do que muita gente, torna de você inimigo de Deus, porque você começa a viver de uma maneira independente. Sendo assim, João fala sobre esse tipo de mundo. Pessoas que estão vivendo independente do que Deus ensina, elas vivem nessa sociedade. Onde ela bate o olho, ela quer. Onde ela sente o desejo, ela pratica. E ela tira uma onda que a moto dela é melhor, é mais bonita. Ela tira uma onda que o carro dela é melhor, é mais bonito. Ela tira uma onda que o esposo dela é melhor, é mais bonito. Ela tira uma onda que a esposa dele é mais linda, o cabelo é mais bonito, a roupa é melhor, o terno é isso e tal, o relógio, blá, blá, blá. Soberba da vida. Eu canto melhor, eu prego melhor, eu sou melhor. Se eu não tiver, o culto não acontece. Misericórdia, ai, se eu não tivesse lá. Eu que tive que pegar água, eu que tive que varrer. Só Jesus para ter misericórdia. Vamos lá, vamos seguir aqui que nosso tempo está indo. 3 níveis de vícios infames. A concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. Ou seja, nós cristãos vamos encontrar isso na nossa jornada. Por quê? Porque estávamos no mundo, irmão, e o mundo é assim. Quem vive na carne está no mundo. Está longe de Deus, vive à margem de Deus. Ele vive na sua independência de Deus, ele não depende de Deus para nada. Então, quando ele conhece a Jesus, ele começa a ter uma vida espiritual, essas coisas continuam a querer a acontecer na vida dele, a perseguir a vida dele, a minha vida, a sua vida, o tempo todo. Isso não vai mudar. Está ali porque é muito louco isso. E são esses 3 níveis. Olha só o primeiro. A concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída. Todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Então, o que é concupiscência da carne? Concupiscência da carne é quando você tem a vida dominada pelo pecado e nada faz você mudar. Nada faz você mudar a direção, porque isso, ainda que comece a te trazer malefícios, ainda que isso te traga, que as pessoas olham e não te dê valor, mas você não para. Nossa, quantas meninas eu conheci desde criança que era namoradeira e para aquela época era uma vida de pecado, sem ser da igreja, e tiveram uma má fama na rua ou no bairro. Quantos meninos da minha época, comigo aconteceu, por exemplo, isso. Eu jogava bola para cima e para baixo com alguns amigos e sempre os mais velhos começavam a fumar maconha.
Mas a gente era amigo, ia jogar bola junto, ia pro poço junto e a gente não fumava maconha. Mas a gente começou a pegar a fama de maconheiro porque estava jogando bola com aquele menino que já era um maconheiro conhecido da rua. E aí acaba a gente praticando aquilo. Quando vai ver, estamos aqui na concupiscência da carne. 2. Concupiscência dos olhos. O que é concupiscência dos olhos? Tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura e arte para ceder aos desejos carnais. Ou seja, quando eu coloco os meus olhos em um filme sensual, ou seja lá o de maldade, de crime, não importa, de guerra, de malícia, de jogo, de policial, uma determinada música, letra, algo que eu estou lendo, uma arte, como por exemplo, há uns anos atrás, a polêmica de artistas nus, né, que a professora levou os alunos da escola e pediu e permitiu que os alunos, numa exposição, sei lá, tocassem órgãos genitais daqueles camaradas que estavam ali, uma confusão danada. Isso é arte, dizem que é arte, mas concupiscência dos olhos. Quando você vê alguma coisa, você começa a imaginar. E essa imaginação é que é o problema. Porque você imagina e aí você começa a entrar num devaneio. O que é devaneio? Você começa a imaginar uma cena na sua mente e ela não está à vera no dia a dia. Mas de tanto imaginar isso, você começa a se comportar como se aquilo que você está imaginando fosse uma vida real. Então você começa a entrar num devaneio. Você começa a entrar numa vida de personagem, uma vida que não é sua, uma mentira. E quando a gente começa a entrar numa vida que não é mentira, a gente começa a viver só dependente da concupiscência dos olhos. A gente precisa ver coisas para trazer a imaginação, para isso nos trazer satisfação. E a gente busca por essa satisfação. Quando a gente encontra, não é suficiente porque a gente quer mais. Enquanto a gente não encontra, a gente começa a ficar perturbado porque quer. É igual um vício de droga. Como eu já usei droga, eu sei mais ou menos como é que funciona um vício de droga. Não é diferente. É muito louco, muito louco. Soberba da vida. O que é a soberba da vida? Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando o seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem que atualmente, desprezando o Criador em oposição deliberada, ou seja, soberba da vida é quando alguém expressa, ela tem um vício na vida dela, que ela é sempre melhor. O pecado dela é o mais lindo. Quantas meninas você pegou no baile? Peguei 2, eu peguei 8. Quantas cargas de droga você vendeu? Eu vendi 1, eu vendi 6. Quantas pessoas você matou naquela guerra lá da facção? Eu matei 2, eu matei 20. E trouxe tantos fuzil pra favela. Naquela briga do baile lá, pô, você viu a banda que eu dei? Falando, eu não, eu dei de soco na cara de tal e tal. O pecado dele é sempre mais brabo. Ele é o número 1. Misericórdia. Em pensar que eu era assim, que eu tô falando aqui, eu tô lembrando de mim. Eu era assim. Exatamente assim, mas louvado seja Deus que me achou. 3. Vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Mateus 7:21 fala sobre isso. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa que Ele fugirá de vós. Tiago 5:7. Que aula! Essa aula 5 aqui é muito forte, muito espiritual. E vale a pena você mandar ela para várias pessoas. Aqui embaixo tem um botão, você que está assistindo pelo celular ou pelo computador, não importa. Escrito ali compartilhar. Quando você compartilhar, aparece ali copiar link.
copia o link dessa aula no YouTube e põe aí nos teus grupos de WhatsApp para que os teus amigos tenham acesso a essa aula. Que linda, maravilhosa. A sinopse 3 diz assim: o terceiro inimigo do cristão, o mundo, apresenta 3 níveis de vícios infames: a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Nós aprendemos sobre isso. Vamos à conclusão? Tenho aqui ainda 5 minutos para poder fazer o encerramento. Conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. 1 Pedro 5:8. Com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Gálatas 5:16, Efésios 6:10. Vem aqui o revisão do conteúdo, que são aquelas 5 perguntas que você faz aí na sua classe, na sua igreja, com o seu professor. E o nosso estudo de hoje chega-se ao seu final. Muito bom, muito bom. Você gostou? Eu gostei demais aqui de falar sobre ele. Muito bom mesmo, que é os inimigos do cristão. Muito bom, muito bom. Então, no próximo encontro, nós estaremos no estudo de número 6, que é as nossas armas espirituais, que aí começa a ficar bom o negócio aqui. Já estamos chegando na metade aqui do estudo, né? São 13, estamos chegando perto da metade. Na semana que vem já é o de número 6. Mas por hoje, nós ficamos por aqui. Quero agradecer a você, quero agradecer a sua paciência. Fique atento aos shorts aqui no YouTube para a gente colocar aqueles pedacinhos, né, de 1 minuto para você compartilhar também, mandar para os seus grupos, baixar o vídeo e ficar à vontade para que Deus nos abençoe mutuamente. Lembrando, se inscreva no canal, me ajude a chegar a pelo menos 50 inscritos para a gente começar a fazer essa história aqui ao vivo, porque ao vivo eu vou estar aqui com o computador, que eu já uso ele aqui para leitura, e eu jogo o WhatsApp aqui no computador e você pode me mandar perguntas e aqui a gente vai interagindo direto. Então a live pode ser até mais tempo, uma sala de aula muito legal para a gente estar debatendo esses assuntos. Tá certo assim? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma excelente semana na presença de Deus, um bom culto aí na sua igreja, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, a próxima aula, em nome de Jesus.